Olá, pessoal! Hoje estamos estreando o programa ISD News com Liliane Rocha para falar sobre temas como ISD, sustentabilidade, valor compartilhado, responsabilidade social, empresarial e diversidade. Eu sou fundadora da Gestão Kairos, uma consultoria de sustentabilidade e diversidade, e atuo há 17 anos com sustentabilidade e diversidade empresarial. Eu também sou professora convidada na pós-graduação da FIA-USP, do SENAC e do IBGC, o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Sou mestre em Políticas Públicas pela FGV e autora do livro Como Ser um Líder Inclusivo. Recentemente eu tenho atuado também como conselheira do futuro no IBGC e conselheira de diversidade no Seus Legacy, que é uma iniciativa da Fundação Dom Cabral, na Ambev e na Novelis. Para falar da história do movimento ISD, ambiental, social e governança no Brasil e no mundo, a gente precisa começar em 1987 no relatório Nosso Futuro Comum, também conhecido como Relatório Brundtland, elaborado na Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, criada pela ONU e conduzido pela Gro Brundtland. Este evento consolidou o conceito de desenvolvimento sustentável que vinha em voga desde meados de 1970. E neste encontro surge uma frase que até hoje é referência no movimento de sustentabilidade: satisfazer as necessidades das gerações presentes sem comprometer a capacidade das futuras gerações de satisfazer as suas próprias necessidades. Mais adiante, em 1999, temos o fortalecimento do termo de sustentabilidade e do tripé da sustentabilidade no livro Canibais com Garfo e Faca, de 1997. O autor é o John Elkington. Ele fala pra gente sobre a importância das empresas terem uma atuação que assegure a preservação ambiental, a inclusão social e a prosperidade econômica. Ele, inclusive, começa o livro com uma pergunta bem provocante pra gente. Se você visse um canibal comendo carne humana com garfo e faca, isso seria um sinal de que esse canibal evoluiu? Com essa analogia, ele nos apresenta um garfo com 3 pontas: uma ambiental, uma social e uma econômica, como uma forma de propiciar que as empresas atuem de forma mais responsável dentro de uma concepção de capitalismo sustentável. Segundo Elkington, sustentabilidade é um novo paradigma dos negócios. O princípio que assegura que as nossas limitações hoje não limitarão a gama de opções econômicas, sociais e ambientais disponíveis para gerações futuras. Ele nos fala de 7 dimensões da sustentabilidade, na qual a 7ª é justamente a governança. No mesmo período, o termo de greenwashing passa a ser largamente difundido para chamar a nossa atenção para empresas que se apropriam de atributos de sustentabilidade sem ter uma atuação consistente de fato em sustentabilidade. Em meados de 2011, a gente teve também o advento e a consolidação do termo de valor compartilhado do Michael Porter. O conceito de criação compartilhada ele pode ser definido como práticas de gestão e políticas empresariais que visam aumentar a competitividade da empresa, ao passo que simultaneamente aprimoram as condições sociais e econômicas nas comunidades em que operam. Não é algo na periferia do que a empresa faz, é algo no centro do que a empresa está fazendo. E como que isso pode ser feito, será? Tem algumas formas: reconceber produtos e mercados, redefinir a produtividade na cadeia de valor e, por último, montar agrupamentos setoriais de apoio nas comunidades da empresa. Mais recentemente, tivemos o fortalecimento do termo de ISD. Nesta conversa, a gente vai falar um pouco sobre isso: ambiental, social e governança. Certamente você já ouviu falar dessas 3 letrinhas e agora a gente precisa entendê-las um pouco melhor, usando toda a base histórica que a gente usou aqui no começo dessa conversa, para nos referirmos a investimentos de impacto, investimentos socialmente responsáveis e investimentos sustentáveis. O conceito vem sendo muito reforçado pelo Larry Fink, que é CEO da BlackRock, um dos maiores fundos de investimentos globais do mundo, com 7,4 trilhões de dólares em ativos. Nos últimos 2 anos, o Larry reforçou em suas cartas abertas ao empresariado o parâmetro de ESG para investimentos da BlackRock, afirmando critérios ambientais, sociais e de governança como obrigatórios. Entre os trechos de maior impacto das cartas do Larry Fink, a gente pode destacar aqui algumas frases. Como temos visto repetidas vezes, essas ações que prejudicam a sociedade irão prejudicar a empresa e destruir valor para os acionistas. Quanto mais a sua empresa puder demonstrar o seu propósito e entregar valor aos seus clientes, aos seus colaboradores, às suas comunidades, melhor será a sua capacidade de competir e entregar lucros duradouros, de longo prazo para os acionistas.
E a outra frase que eu acho muito bacana, ele traz uma questão muito emblemática pra gente. Porque ele fala que a gente às vezes fica tentando enquadrar o tema de sustentabilidade ou de diversidade em um macro escopo. Por exemplo, questões de justiça racial, desigualdade econômica ou engajamento comunitário. Mas ele fala que nada disso importa. O que de fato importa é que a gente tenha acesso aos dados e transparência na divulgação desses dados. Uma vez que a gente tem acesso aos dados, transparência, e a gente consegue entender como que esses dados interagem entre si, a gente consegue fazer uma visão e um processo de gestão, seja de sustentabilidade, seja de diversidade, seja de ESG de forma mais complexa. Não à toa, a gente tem um cenário no Brasil que é muito interessante. As empresas brasileiras que historicamente já atuavam com sustentabilidade, já atuavam com responsabilidade empresarial, começam a atuar e consolidar uma área de ESG. Um exemplo que eu acho muito bacana, por exemplo, é o Gustavo Werneck, que é CEO da Gerdau, e o que ele fez para trazer uma consolidação desse termo de ESG para a empresa? Ele institui uma área de ESG, então ele pega a área de sustentabilidade, área social, diversidade, governança e constitui num único núcleo, e a partir disso ele começa a aplicar uma avaliação de desempenho da liderança, uma avaliação de remuneração variável que tem como base critérios, temáticas, parâmetros ESG. E é muito interessante porque ele traz dois temas centrais que o Larry Fink traz nas cartas para a gente. Como que são avaliados os executivos da Gerdau quando a gente olha para ESG? Um tema é mulheres na empresa. Então tem mulheres na empresa, estamos contratando mulheres, estamos retendo mulheres, estamos desenvolvendo mulheres. O outro tema é emissões. Então, quanto que a gente está fazendo de emissões na sociedade? Qual que é o nosso inventário de emissões de gases de efeito estufa? Como que a gente vai reduzir essas emissões a curto, médio e longo prazo? Olhando para esses dois temas, a gente compõe 20% do total do valor de remuneração variável dos executivos da Gerdau. Pensando então em ESG, como a gente falou aqui, se você que está escutando a gente quer implantar uma área, um processo, um programa na sua empresa, qual que é a melhor forma de você fazer isso? Primeiro e antes de mais nada, o diagnóstico. Qual que é o inventário de emissões de gases de efeito estufa da empresa hoje? Qual que é a pegada hídrica da empresa hoje? A pegada de resíduos, a pegada energética? Quais são os projetos sociais, quais são as comunidades que a empresa apoia hoje? Qual o orçamento destinado para isso? Se a gente estiver olhando para a diversidade, qual que é a demografia da empresa hoje? Com base nesse diagnóstico e atentando aos parâmetros de mercado, Global Report Initiative, Índice da Bolsa, indicadores do Ethos e tantos outros, a gente consegue parar um pouco, pensar no negócio da empresa, pensar na visão de futuro que a empresa tem, pensar nas metas estratégicas da empresa de curto, médio e longo prazo e elaborar uma estratégia de ESG, olhando de novo para questões ambientais, sociais e questões de governança. Quando a gente começa a rodar esse programa, esse processo de ESG dentro da empresa, a gente vai ter que entrar com uma lógica simples da administração, que é o PDCA. Como que a gente vai acompanhar esses processos, encontrar os pontos de melhoria desses processos e arrematá-los para que, de fato, a gente consiga, em 1 ano, 3 anos e 5 anos, ter uma empresa de fato mais inclusiva e, de fato, mais sustentável. Esse é o seu desafio. Você que está aqui com a gente hoje nessa conversa precisa entender que o único caminho que a gente pode percorrer para ter perenidade nos negócios é fazendo uma gestão empresarial sustentável e inclusiva. É isso, pessoal. Esse é o quadro ESG News com Liliane Rocha. Se você gostou, deixa o seu like, deixa os seus comentários e eu aguardo você na nossa próxima conversa. Vem com a gente!